Antes da mentoria rara, existia, mais do que pensar em uma empresária, existia uma pessoa com muita insegurança de empreender. E cada vez mais eu me sentia, de certa forma, sufocada. Sufocada por uma carga de trabalho muito acima do que eu acredito hoje que seja saudável. Cheguei à beira de um burnout, que hoje muitas vezes a gente trata isso na internet como mimimi. Eu vejo que aquele momento do que eu estava vivendo o que me forçou a ter uma transição de carreira não foi a questão financeira. Foi muito mais uma liberdade de tempo, que eu acho que é uma dor comum de muitas mulheres, de estar vendo meu filho de 7 anos crescer e não poder ter a liberdade de escolha de estar com ele em datas que são tão importantes para todas nós. Então, a liberdade de escolha de poder continuar uma carreira, uma trajetória, mas principalmente a liberdade de escolha de tempo para eu poder priorizar a minha família e meu filho. O estupim foi eu perder um Dia das Mães, que meu filho ia cantar no shopping, ele virou e falou para mim assim: mamãe, mas a vovó não é minha mãe. Você não vai estar lá no shopping pra me assistir, então por que eu vou cantar? E naquele momento veio o estalo que muita coisa eu tava perdendo. E aí eu fui na imersão. A imersão me trouxe mais clareza ainda do que eu precisava fazer. E naquele momento eu me tornei uma das mentoradas. Isso veio de encontro com a minha saída do meu antigo trabalho para a abertura da minha empresa. Eu acredito que empreender é um passo que em muitos momentos a gente vai se sentir muito só. E a questão da solidão não é só uma solidão de falta de clareza do negócio, é a solidão de pertencimento, de entender que existe um grupo que talvez você possa te acolher, não só falando de dores que às vezes são iguais. Existem mentoradas que vão estar em outro momento da carreira, que são outros negócios, mas que em cada fala, quando a gente está junto, quando a gente está num encontro online, quando a gente está em alguma troca, a gente sente que existem dores de uma vida rara sendo construída, que isso é um pilar essencial para todos que estão ali. Para mim, o que mais fez sentido é entender a qualidade do meu serviço, o quanto, numa visão de mercado, eu estou à frente de muitas pessoas que hoje são minhas concorrentes, e o quanto eu de certa forma, me apequenava ali, achando que eu tinha que cobrar menos por eu não ter tanto tempo de empresa. A gente está agora começo de junho e eu já faturei o que a gente estipulou. A gente está falando de R$600 mil. Então hoje a gente está em junho e eu já faturei R$628 mil. Um dos maiores ganhos que eu tive de fato foi a liberdade de tempo, sabe? A liberdade, a paz mental. Hoje eu acordo de manhã, levo meu filho na escola, volto para casa, tomo meu café com tranquilidade. Eu não começo a trabalhar nenhum dia antes das 9 horas da manhã. Todos os dias, por volta das 17, eu tô terminando o meu trabalho para poder buscar meu filho na escola. Alguns momentos da semana eu consigo bloquear a minha agenda. Toda terça e toda quarta eu levo meu filho no inglês, esse período da tarde é bloqueado, então 2 vezes por semana eu realmente vou trabalhar, mas vou trabalhar em outro, não vou estar disposta ali, aberta a reuniões, porque eu tenho uma prioridade que hoje é meu filho. A minha marca se chama Bravo Produções por N motivos. A cor da marca, a agência que eu estava trabalhando estava colocando a possibilidade de uma cor, eu falava para a Tainá, o que você acha? Ela, é isso que te representa? Então, em vários momentos, a tua condução me ajudou a entender de fato o que fazia parte, o que é a minha marca, o que sou eu impressa nos detalhes da minha marca, e ter o seu acompanhamento me ajudou a ter uma marca que realmente representa o que é a minha mentalidade de produção, o quanto eu sou direta, o quanto eu sou ágil, o quanto eu sou eficaz, o quanto eu não acho que a gente tem que, entre aspas, florear para cobrar mais alto, né, do cliente, e sim realmente entregar uma qualidade e clareza para o cliente para que a gente tenha uma conversão lá no final. Então, o acompanhamento que eu tive foi realmente de conseguir imprimir nos detalhes o que realmente é a minha personalidade, o que eu penso como profissional dentro da minha marca. Então essa clareza vai te fazer ter mais tranquilidade para a condução do seu negócio. Então hoje eu tenho muito mais tempo, hoje eu tenho muito mais qualidade de vida. Nesses 6 meses eu emagreci 8 quilos,
porque eu tenho um olhar hoje que é muito mais tranquilo em relação à minha vida como um todo. Então, desde ter mais tempo para você fazer mercado, ter mais tempo de você olhar para a sua rotina, ter mais tempo de acompanhar o filho no que é necessário, ter mais tempo de montar alguma viagem especial e bloquear a agenda, ter aquela agenda fechada e que nada vai mudar aquilo, porque eu acho que essa é a maior dor, é quando você não tem um acompanhamento, você não tem um direcionamento em como direcionar a sua empresa para que a sua empresa aos poucos comece a andar também sem você, para você não centralizar tudo em você. Então, eu acho que o maior ganho que eu tive foi logo no início de ter tranquilidade que eu não tô atrasada em relação a nada, que aquilo que eu vivia não era louvável de se continuar vivendo. Uma estafa mental, uma dificuldade de pensamento, acordar acelerado e dormir com a cabeça sempre cheia, que aquilo ali não se sustenta. Então, ter realmente esse direcionamento faz com que tudo fique mais leve. Existe sim um outro caminho, existe sim a possibilidade de você ter ganhos financeiros muito maiores do que você ganha hoje, que existe sim um caminho de ter prioridades na vida e que elas podem ser respeitadas, que esse eu acredito que seja o maior desafio. Então hoje eu tenho uma agenda que ela é respeitada diante das minhas prioridades. Eu acredito que se você está passando por algo nesse sentido do que era a Liane lá atrás, é que existe um outro caminho que você pode realmente ter as suas regras, ter estipulado o que é o seu ganho financeiro, ter clareza mental de como fazer traçado isso para você alcançar, mas principalmente que existe um jogo que pode ser mudado, só depende de você. Estão te vendendo uma história pela metade. Tem gente que talvez está lá no alto e não está jogando a metade da intensidade do que você está jogando aqui embaixo, e você está deixando uma coisa que não volta, que é a vida com seu marido, que é a vida com seu filho, que são escolhas realmente da sua vida pessoal que você está deixando passar. Hoje, o quanto de mulheres nós vemos que não estão engravidando porque estão colocando a carreira profissional em primeiro lugar, e na hora que talvez vão querer ter algum filho, ter alguma coisa nesse sentido, não vão conseguir. Então, que você possa realmente buscar uma prioridade que é a sua prioridade, que é a sua verdade, o que você quer para a sua vida a longo prazo.